Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? O texto, como sempre, ele é riquíssimo, maravilhoso, poderoso, nos consola, nos conforta, nos dá a certeza da vitória. É um texto que nos assegura de que, apesar das provas, das adversidades, das lutas, antes ele já nos assegura que nada vai nos separar do amor de Deus, absolutamente nada. E nos assegura que você pode viver, que você não vai ser derrotado, que o Senhor será com você, você tem a garantia da vitória, porque é o Senhor quem promete, é Ele que está com você. Ele dá a segurança de que nada pode separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Muitas vezes, e na maioria das vezes, nós é que nos lançamos fora da presença do Senhor, mas Jesus disse: eu não lanço você fora. Então, se Ele não nos lança fora, se Ele promete estar conosco, se Ele promete que nele nós somos mais que vencedores, se Ele promete que nada vai nos separar deste amor, então, querido, tenhamos a certeza de uma vida plena em Cristo, que apesar da prova, da luta, da adversidade, você está aqui, você é mais que vencedor, amém? Passamos pelo coronavírus, estamos passando por esta pandemia. Aconteceu no início do século passado, com a gripe espanhola, quase dizimou a Europa toda, mas o mundo sobreviveu. E existiam crentes naquela época, existiam igrejas, comunidades e pastores, existiam que foram dizimados, existiam, mas a palavra não pode morrer. Então, no contexto de hoje, de pandemia, ou seja, qual for a sua adversidade que você esteja passando, o seu problema, a Bíblia nos assegura que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, e fique tranquilo, nada pode separar você do amor de Deus. Agora preste atenção, você pode se separar deste amor, você pode fazer isso. O Senhor promete que Ele não vai se separar de você. Então nós temos aqui duas promessas, duas verdades bíblicas incontestáveis. O Deus que nós servimos diz que Ele não larga você, não deixa você, e Paulo está dizendo que o crente verdadeiro, genuíno, que já entendeu, nada me separa do amor de Cristo, acabou. Eu posso passar fome, escassez, nudez, como o apóstolo Paulo passou, espancado, açoitado, mas eu estou ligado com Deus. O cristão maduro, ele sabe que não serve a Deus só por causa, ou só para os livramentos que Deus vai dar. Ele está tão ligado em Deus que não importa se ele vai passar prova, adversidade, problema. Eu não sirvo a Deus só pelas bonanças, eu sirvo a Deus pelo que Ele é, e Ele está comigo no caminhar diário. Quando eu andei pelo vale da sombra da morte, Ele estava comigo. Quando as montanhas se transtornaram, Ele estava comigo. Quando a terra se revoltou, Ele estava comigo. Todo o tempo Ele vai estar com você. Ou seja, você é mais do que vencedor. Não é só vencedor. Ele assegura que você é mais do que vencedor. Então, por que a necessidade de tanto estresse, tanta angústia, tanto desespero, tanto medo? Se as promessas estão aqui, lembre-se do que Deus disse para Jesus, quando Jesus sai do batismo. Que foi que a voz disse? Este é meu filho amado, em quem tenho um grande prazer. O Senhor diz: eu me regozijo nele. Em seguida, diz o texto, em seguida, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Passa 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber nada, e ao término do jejum, veio Satanás tentá-lo. Ora, mas Jesus já havia ouvido do Pai a palavra liberada: eu amo você.
Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu estou com você, pode enfrentar. E ele derrotou Satanás, porque ele estava cheio da presença do Pai, ou seja, cheio da palavra, cheio das promessas. Neste mundo adverso, de dificuldade, de tantas lutas, o Senhor quer que você tenha certeza da vitória. O nosso Deus está conosco o tempo inteiro, Ele nunca nos deixa, jamais nos deixa. E Ele quer que nós tenhamos essa certeza no caminhar diário, na vida diária, apesar das provas. E quando vier a luta, a adversidade, os coronavírus da vida, as tempestades, as pandemias, escute, eu já disse, vou tentar falar, essa não é a primeira e não será a última. Virão outras piores ainda, porque essa geração que está vivendo esta pandemia é aquela geração do mimimi, a geração frágil. Deixar claro, nós temos um Deus que se responsabiliza por nós, amém? Ele diz: eu chamei você, eu justifiquei você, eu capacitei você, ninguém pode mais nada contra você, porque eu já me justifiquei. O texto diz: é Deus, é Jesus que se justificou, que morreu na cruz, é Ele. Então eu tenho que viver tranquilo, sabendo que o meu Deus está me rastreando em todo lugar. Ele não me perde de vista. Você pode perder a visão de Deus na sua vida, mas Deus não perde você de vista. Então Paulo está aqui assegurando quem? A igreja de Roma. Quem era a igreja de Roma? Os irmãos cristãos que aceitavam Jesus, que eram em sua grande maioria escravos do Império Romano. E Paulo vem falar da libertação, da liberdade, que não há, Paulo diz, não há mais condenação. Para quem Paulo está falando? Para quem entende de condenação, porque eram os escravos, nações subjugadas. A base da nação, a base de Roma, era escravo de nações subjugadas do Império Romano, inclusive muitos judeus. Então o evangelho é pregado lá para quem? Não era para a classe alta, burguesa, não era para a elite de Roma, não. Os conquistadores romanos, os senadores, não. Era os escravos que precisavam entender que mesmo debaixo do regime de escravidão, eles eram libertos em Cristo Jesus, que eles estavam debaixo da graça do Pai. A vida cotidiana de Roma era tão dura que o exército romano só é comparado ao exército dos espartanos. O soldado romano não podia errar, o regime de treinamento era rígido. Se ele dormisse durante a vigília, a pena era morte. Um estado que trata os seus soldados assim, imagine como é que ele tratava os escravos, hein? Então Paulo está escrevendo aos escravos, que agora haviam crido em Jesus, haviam sido libertos do Espírito em Jesus, mas sabiam muito bem o que é a linguagem de açoite, espancamento, morte, tortura. Eles sabiam a linguagem. Então Paulo fala: nem a morte, dando esperança para o pós-vida, nem a morte separará você do amor de Cristo, nem a fome, porque os escravos romanos eram extremamente castigados com falta de comida. Então Paulo fala na linguagem deles, para que eles entendessem. A mente escrava tem que ser liberta. A questão é que nessa geração que nós estamos vendo, é uma geração que ela é escrava de muitas coisas. Paulo está escrevendo aqui para escravos, mas antes de tudo, o que Paulo fala? Cristo vos libertou, Ele ressuscitou, não há mais condenação, porque todo escravo era condenado, não há mais condenação. Olha que Paulo primeiro enche a bola, e depois diz: olha, vocês podem ser escravo, açoitado, passar fome, dificuldade, os seus algozes, os romanos são verdadeiros monstros, pode ser o que for. Paulo fala de temores da alma, e diz: tudo isso, nada vai poder separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Quer dizer, apesar da opressão do mundo, tem essa convicção, essa certeza: você é amado por Deus, amém? E apesar de tudo, você é mais que vencedor. Nós temos perdido nessa pandemia pessoas preciosas aqui da cidade, no Brasil, no mundo. Todos nós, se não perdemos alguém perto, conhecemos alguém que perdeu alguém importante. Então, nesse período que é uma guerra, na guerra sempre tem o efeito colateral, e na guerra sempre tem o depois. Quando termina a guerra, se conta os mortos e feridos e os sequelados. Nós estamos vivendo uma guerra, e muitos estão ficando pelo caminho, alguns estão sequelados. E quando você passa pela guerra, fica as marcas, as feridas. Daqui a pouco, eu creio, em nome de Jesus, isso vai passar. A gente vai voltar a se abraçar, vai voltar a conversar de perto, vai voltar a gerar saúde, a gerar vida. Mas enquanto isso e apesar disso, vivamos livre em Cristo Jesus, apesar da opressão do sistema e do mundo. O Senhor diz: você é mais que vencedor, nada pode separar você do amor dele, amém? Tentaram nos separar, tentando fechar as igrejas, tentaram separar as pessoas, família. Não pode, nada nos separará do amor de Cristo. O mundo pode tentar separar, mas de Deus não tem como separar. Se você está se sentindo desamparado, sozinho,
que você ainda não entendeu. Ei, dentro de você habita o Espírito Santo, que liga você direto a Deus, e você não pode sentir-se mais sozinho, ou sozinha, porque você não está mais sozinho, e nem sozinha. No mundo, nós podemos estar no meio de milhões de pessoas e nos sentimos sozinhos. Em Cristo, não. Mas em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Sinta-se nessa noite chamado, protegido, querido, resguardado. Jesus te ama, Deus te ama, e nada pode romper este vínculo, esse cordão espiritual que você tem com Deus. Morreu, vai para a glória. Está vivendo em Cristo, você vive de verdade. Durante 10 anos da minha vida, eu vivi uma vida sem Cristo. Eu sei que é angustiante, desesperador, sem perspectiva, sem vida. Eu sei como é difícil você vencer, mas em Cristo tudo muda. Em Cristo tudo muda, tudo fica suportável, tudo dá para resolver. Salmo 116. Eu amo ao Senhor. Por que você ama o Senhor? Eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei tristeza e aperto. O que está falando aqui? Depressão profunda. Aí ele diz, versículo 4, então invoquei o nome do Senhor, aleluia, dizendo, Senhor, livra minha alma. Versículo 5, piedoso é o Senhor, justo, nosso Deus tem misericórdia, o Senhor guarda os simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem, amém? Glória, glória a Deus. Sai daqui nessa noite sabendo, você é amado do Pai, e nada vai separar você desse amor. Nada tem o poder de separar você desse amor. Só você pode se separar, mas como você não quer, e Deus também não quer, então esta união está feita de maneira perfeita.